Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que gera muita dúvida e, pior, muito erro no dia a dia do trabalho: a exposição ao frio. E para fazer isso direito, a gente vai direto na fonte, no que diz o anexo 9 da famosa NR15. Vamos desvendar o que realmente importa nessa avaliação. Bom, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela que todo mundo faz. Afinal, a partir de quantos minutos dentro de uma câmara fria o trabalho passa a ser insalubre? Será que tem um tempo mágico? 5, 10, 30 minutos? E aqui já vem a primeira grande virada de chave. A resposta é que essa pergunta está errada na sua essência. O anexo 9 não está nem um pouco preocupado em medir tempo com um cronômetro. A lógica dele é completamente outra. Então, para a gente entender essa lógica, nosso roteiro vai ser bem direto. A gente vai ver por que o frio é um perigo imediato, como a avaliação funciona de verdade, qual a diferença crucial entre os tipos de exposição, onde as empresas mais erram na hora de proteger e, claro, qual o jeito certo de fazer isso com os EPIs. Ok, vamos começar pelo básico, pela biologia mesmo. Porque a norma não liga para o tempo. Simples. Porque o corpo da gente não espera o tempo passar para reagir. O perigo começa no exato segundo da exposição. Olha só o que acontece. Assim que a pessoa entra no frio, o corpo entra em modo de defesa. É o chamado choque térmico. A primeira coisa é a vasoconstrição periférica, um nome complicado para dizer que o sangue foge das mãos e dos pés para manter os órgãos vitais aquecidos. A consequência direta disso, perda de destreza manual. A mão fica dura, difícil de movimentar, o que aumenta, e muito, o risco de acidentes. Isso tudo acontece em segundos. Certo. Se a gente joga o cronômetro fora, qual ferramenta a gente usa então? É aqui que a gente entra no coração da norma, no conceito que muda tudo. A avaliação é qualitativa. O que isso significa na prática? Significa que a análise é baseada em duas coisas: a presença do frio e a natureza da atividade. Ou seja, se para fazer o trabalho a pessoa precisa entrar num ambiente frio, pronto, o risco potencial já existe. Não precisa medir temperatura nem contar minutos. E aqui está o pulo do gato. Se a simples presença do frio já é um ponto de atenção, como a gente separa o que gera insalubridade do que não gera? A resposta está toda na diferença entre o que é habitual e o que é eventual. Esse quadro deixa tudo muito claro. A exposição habitual é aquela que faz parte do roteiro do cargo. Pensa no operador de logística. O trabalho dele é entrar e sair da câmara fria para pegar produtos. É previsível, é rotineiro. Mesmo que ele fique só um minutinho lá dentro cada vez, isso é inerente à função. Agora, o administrador que entra uma vez por mês para checar o estoque, isso é uma exceção, é eventual. É essa rotina, essa previsibilidade que define tudo. Ok, entendemos. Se a exposição é habitual, a empresa tem que proteger. Só que é exatamente aqui que mora um perigo enorme, um erro muito comum que, na maioria das vezes, acontece por puro desconhecimento. E o erro clássico é este: entregar só uma japona térmica. Por que isso é um erro grave? Porque o corpo é um todo. As mãos, os pés, o rosto, a cabeça, tudo isso continua exposto, perdendo calor. Fornecer só jaqueta é como tentar consertar um barco com vários furos tampando só um deles. Simplesmente não funciona. Então, qual é a maneira correta, a maneira eficaz de neutralizar o frio? A gente precisa parar de pensar na proteção como um item isolado e passar a enxergá-la como um sistema completo e individual. E um sistema de verdade é isso aqui, ó, é um kit. Tem a japona, sim, mas tem também a calça térmica, as luvas, as botas e meias apropriadas e a proteção para a cabeça como uma balaclava. Cada peça dessas é fundamental para criar uma barreira completa e proteger o corpo inteiro. E essa frase resume a ópera. A proteção tem que ser um conjunto, um kit integrado. E tem outra palavrinha-chave aí: individual. Isso nos leva a outro erro muito comum. Sabe aquela prática da japona coletiva, que fica pendurada na porta da câmara fria para quem precisar usar? Então, aquilo é uma cilada. Primeiro, pela questão óbvia de higiene. Segundo, um EPI usado por várias pessoas se desgasta muito mais rápido, perde a capacidade de isolar o frio. E claro, o ajuste nunca vai ser perfeito para todo mundo, o que compromete a proteção. Não dá para esquecer que o I de EPI significa individual. Então, para a gente fechar e não esquecer mais. Primeiro, esqueça o relógio, a avaliação do frio é qualitativa. Segundo, o que manda é a habitualidade, se faz parte da rotina da função. Terceiro, a proteção só funciona se for um sistema completo, não uma peça solta. E quarto, fundamental, todo EPI tem que ser de uso individual. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, uma reflexão importante para todo mundo, seja gestor ou da equipe. A proteção que está sendo oferecida hoje, onde quer que seja, ela é de fato completa? Um sistema de verdade que neutraliza o risco? Ou é só um gesto simbólico, como aquela única japona pendurada na porta? A resposta para essa pergunta define a linha entre a segurança real e uma perigosa ilusão de proteção.